Olá! Recentemente, em vários estados brasileiros, começaram a aparecer casos de justiça com as próprias mãos. Bandidos estão sendo presos e linchados pelas próprias vítimas, com a ajuda da população. O tema divide opiniões. Para alguns, a justiça com as próprias mãos é um retrocesso à barbárie. Para outros, é a única defesa possível no atual sistema judiciário. O programa Opinião de hoje vai debater as possíveis razões dessa agressão e desse grave problema social. E para falarmos sobre linchamentos e justiça popular, o programa Opinião de hoje recebe aqui o professor, sociólogo e estudioso no assunto sobre criminalidade, Dione de Carvalho. Obrigada, Dione. Seja bem-vindo. Agradeço, espero contribuir com esse debate tão importante no momento atual. Vai contribuir, sim. Também o deputado, que tem cadeira cativa aqui com a gente, o deputado Mauro Rubem, do PT, presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia. Obrigada, deputado. Obrigado, Luciana, mais uma vez. Vamos contribuir nessa discussão. E também a ilustre presença aqui do professor e advogado Habib Temer Badião. É um prazer estar mais uma vez no programa. Espero também, como diz o professor Dione, contribuir para o debate. Bom, então vamos ouvir, né, o estudioso no assunto, o professor Dione, para saber, foram vários casos, professor, só no começo agora de 2014. O que está acontecendo? A população está cansada pela justiça, que às vezes demora a agir, a polícia às vezes demora a chegar, ou é simplesmente um retrocesso mesmo à barbárie? O primeiro ponto que eu gosto de destacar em relação a isso é que não se trata de um fenômeno novo. Isso sempre aconteceu no Brasil. As pessoas acessam de vez em quando a internet e se encontra diversos vídeos de casos de linchamento. Então é importante começar a trabalhar essa questão não como um fenômeno novo, como resultado de um cansaço que a população tem em relação à criminalidade. Porque esses casos, na verdade, são comuns no Brasil, infelizmente. O que está acontecendo de diferente é que, por algum motivo, a grande mídia se interessou na divulgação desses atos. E a outra coisa que é importante em relação a isso é que a gente não deve tratar esses casos como casos de justiceiros. Essas pessoas não são justiceiros ou justiceiras. O sentimento pelo qual elas estão sendo induzidas não é um senso de justiça, é muito mais um senso de vingança. Não se pode falar em justiça com as próprias mãos porque não existe nenhum processo legal envolvido. Então, isso se restringe à mera vingança. E não é algo, como eu estava falando no início, que seja exatamente novo. O que está diferente é o modo como a gente está percebendo isso. É porque tem chamado a atenção que foram vários casos só no começo de 2014. No Rio de Janeiro, um jovem, um menor de idade, foi amarrado a um poste nu e foi linchado pela população, só que alguns dias depois ele foi pego pela polícia, roubando novamente, dessa vez foi preso. É aquela questão de dar uma lição na hora, né, deputado? Talvez a população, a vítima, pensa, não, ele vai aprender. Pelo menos apanhando, ele vai aprender. Será que resolve? Não, eu acho que não é o caminho. O que a população, a sociedade precisa compreender é o seguinte: nós temos que discutir modelo de sociedade, que sistema de segurança que nós queremos, né? E esse sistema hoje é um sistema falido, ele não consegue proteger, promover a segurança. E nós falamos de segurança na amplidão do conceito, né? O conceito é muito mais amplo. Ele deve, por exemplo, discutir como é que toda essa juventude que hoje está assim, o que ocorreu com ela há 6, 7, 8 anos atrás. Esses jovens de 16, 15, 14 anos, né? E você faz uma regressão no tempo. Como é que foram os 10, 11 primeiros anos da vida deles? Como é que isso foi colocado? Então nós vamos discutir sempre uma questão muito mais macro. Eu não vejo como solução nenhuma, né? E acredito que no caso nosso, e o professor Diogo levanta bem essa questão, é que nós temos no Brasil um viés de muita violência e de muita vingança, né? O Brasil, ele manteve-se íntegro o seu território à custa de muito sangue, de muita dor, né? Isso é um processo histórico. E isso sempre se repete. Sempre se repete. Então, eu fico preocupado e concordo, né? Eu concordo com o interesse hoje, né, da grande mídia de dar destaque para uma situação, né, e, de certa forma, até promover. Porque, no meu entendimento, à medida que leva a traduzir esses fenômenos que são de reações, né,
uma parte de violência, outras pessoas que estão até se defendendo também, né? Mas isso acaba sendo estimulado e eu fico preocupado no momento em que o país precisa efetivamente de dar outros passos para poder consolidar uma nova fase, eu diria assim, de civilidade, né? Justamente. E que nós enfrentamos uma situação como essa. E é complicado porque violência gera violência, né, professor? Não é o caminho, não é a atitude mais correta, o linchamento. Para nós historiadores, devemos quando nós analisamos um fato como esse, a violência em si, nós olhamos quais são as causas. Qual é o endereço que está sendo encaminhado esse processo de violência que campeia e amedronta as famílias brasileiras? Tem alguém lucrando com isso. Tem alguém recebendo benefícios com essa violência. Desde 64, quando o Congresso Nacional foi fechado pelo Exército e obrigado a votar uma lei que criou o Banco Central, a partir dali os banqueiros assumiram o país. Em 75 para cá, eles são maioria no Congresso Nacional, os deputados e senadores eleitos pelos banqueiros. Hoje eles são 388 parlamentares no Congresso Nacional. Atendem os interesses dos banqueiros. O banqueiro precisa da violência, porque quando a violência nas ruas, o medo da sociedade, é mais cartão de crédito, é mais dinheiro no cofre dos banqueiros, é mais lucro para os banqueiros. Só para você ter noção, de 94, quando o Fernando Henrique Cardoso assinou aquele plano Brad e entregou o Brasil na mão dos banqueiros, de lá de 94 até hoje, nós pagamos 17 trilhões, 890 bilhões de reais de juros para banqueiro. O Brasil pagou em 19 anos 17 trilhões de reais de juros. Não tem dinheiro para a segurança pública, não tem dinheiro para a educação, não tem dinheiro para a saúde. Claro, está indo embora tudo em juros para banqueiro. E por isso que a violência interessa para os banqueiros? Claro que interessa. Você não vê o Congresso Nacional votar uma lei a favor da família brasileira? Esse Congresso é podre. Como podre, todos aqueles deputados foram eleitos com dinheiro de banqueiro, tinham que ser guilhotinados em praça pública por ser assassino da sociedade brasileira. Bom, a revolta está aí, explícita, né? As pessoas indo para as ruas e pegando bandidos. Solução não tem, né, professor? Mas o que poderia ser feito, então, no sentido de amenizar essa agressão? Na verdade, solução tem. A gente é que provavelmente esteja olhando para o lado errado, né, ou ignorando aquilo que pode ser feito. Existem dois campos que a gente tem que observar. O deputado mencionou, e o doutor Badião também, que eu acho interessante, que são as medidas macro. Elas são indispensáveis. Educação, social. Exatamente. Reestruturação de alguns elementos da sociedade. Essa questão que o doutor colocou em relação à dívida pública, ela não virou debate público no Brasil até hoje. Então, nós temos um país com 46% do orçamento destinado a banqueiro, que é meia dúzia de pessoas, né? Certo. E só o restante volta para as mãos do Estado e isso é redistribuído. Agora, além das medidas macro, existem também as medidas focais. Essa a gente tem observado, por exemplo, no Ministério da Justiça. Há uma certa preocupação do governo federal em subsidiar essas medidas, mas ele não executa. Quando a gente chega nos estados, aí começam a aparecer os problemas. Agora, mesmo que seja um problema nacional, alguns estados têm conseguido reduzir os índices de homicídio, por exemplo. São Paulo conseguiu isso em alguns anos e chegou, inclusive, a ter um índice de homicídios dentro daquilo que a ONU aceita como normal. Goiás está longe. E isso, por exemplo, em Goiás não chega nem a começar a diminuir. Vem ano, chega ano, não se apresenta uma redução nesses índices e, pior, não se apresenta uma solução. Então, assim, aqui em Goiás a gente insiste que o modelo que se quer incentivar é o correto, mas os dados mostram que não, e não se pensa em nenhuma outra alternativa a isso. Então, nesse sentido, eu concordo com o deputado de que nós precisamos pensar um novo modelo de segurança pública. Nacionalmente existe um projeto de lei que é a PEC 51, que sequer é publicamente debatida, que é um projeto muito interessante, teve a participação do Luiz Eduardo Soares, que entende muito da questão. Agora, aqui em Goiás, sequer alternativa a gente vê planejada. E dentro da segurança pública tem o sistema penitenciário, que também está precisando de uma reforma urgentemente. Nós vamos continuar discutindo sobre justiça popular daqui a pouquinho, depois do intervalo. Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet.
Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele. A Lei Maria da Penha criou mecanismos para o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, resgatando o valor da família na sociedade. Esta é uma grande conquista. Denuncie. Não abra mão desse direito. O programa Opinião volta com o tema Justiça Popular. E nós estávamos falando sobre o sistema de segurança pública. De acordo com o professor Johnny, precisa ser, sim, reformulado, repensado e dentro dele existe o sistema penitenciário. Tem um caso aqui que ocorreu no Rio de Janeiro, no começo do ano, que o menor foi linchado pela sociedade, foi preso num poste, linchado. No outro dia, foi pego roubando turistas canadenses na praia de Copacabana. É complicado, né? Vou perguntar para o professor Padião que essa causa dele, ele briga muito com essa questão do sistema penitenciário, né, professor Padião? No caso do menor, o que acontece? Não, o sistema penitenciário brasileiro não é de hoje, não é do governo do PT, nem do PSDB, isso aí vem desde a República, desde a instalação da República. Aqui, por exemplo, quando você vai nas cidades antigas, a prisão é feita à beira do rio, em cima funciona a Câmara dos Vereadores, embaixo a prisão. Quando dá aquelas enchentes, enche a prisão, mata os presos, mas quem matou foi Deus, não foi o povo. Então eles faziam a limpeza em cima das enchentes dos rios. Isso é normal. A sociedade brasileira sempre fez isso, sempre teve no íntimo dela essa questão de desaparecer com os bandidos. É por isso que eu prego e acho que a ideia da pena de morte legal, um processo legítimo, para que a pessoa constitua um advogado, se defenda, porque nós vamos dar direito para o bandido, para o latrocida, para o estuprador, para o sequestrador, para o pistoleiro, para o traficante, para o corrupto. Esses 5 indivíduos têm que realmente matar e tirar da sociedade porque eles fazem o crime porque querem fazer, fazem com a consciência de maldade mesmo. Então nós precisamos imaginar que a sociedade brasileira quer ser livre disso. Olha esse sistema penitenciário. Isso é uma loucura, isso é crime. Mantém isso aí até hoje. Uma cela que para 10 pessoas tem 40. Isso é crime, gente. Essa prisão é crime. Guantánamo surge o nome dos Estados Unidos. As presídios surge o nome do Brasil como democracia. Ou nós mudamos isso, ou nós estaremos patrocinando uma das maiores chacinas da história, que é levar um indivíduo lá para dentro. Melhor seria botar ele no paredão e fuzilar do que entregar no presídio brasileiro. Bom, só que isso que o senhor está falando é um afronto aos direitos humanos, né, deputado? Porque o princípio é que todo mundo tem direito a uma recuperação, a uma ressocialização. Exato, eu acho que esse debate é um debate antigo, e acho que é um direito das pessoas expressarem a sua opinião, né? Já que conversamos muito isso, o senhor Badião tem uma opinião antagônica que eu tenho, acho que a sociedade ela não vai melhorar por esse caminho, né? E, portanto, esse eu acho que é um assunto que a gente pode até ter um programa específico sobre ele. Agora, eu acho interessante, Luciana, dizer o seguinte, nós temos o problema do evento da permanência da violência. E em Goiás a situação é mais grave. Você veja bem, São Paulo tem uma taxa de homicídio de 10 homicídios a cada 100 mil habitantes. Goiás é 40, Goiânia aqui é 40 homicídios. Algumas cidades no entorno de Brasília chegam a 70 homicídios a cada 100 mil habitantes. Lembrando, deputado, que a ONU considera normal até 10. Até 10. A partir de 10 já é epidêmico. Goiânia está chegando a 40. Quer dizer, então, e aí nós temos que perguntar o seguinte, bom, o Brasil tem muito problema? Tem, agora Goiás tem mais. Mas esse dado é de onde? Só interromper um minutinho. Do mapa da violência, que sai a cada ano. A cada ano. Então aí, o que eu acho que é interessante discutir, por exemplo, nós estamos aqui no estado de Goiás há 16 anos com um modelo de gestão. Aí tem que discutir modelo, até porque nós estamos agora no período eleitoral e essas coisas, né, para mudar qualquer alteração, ela é na política. É na política que muda. Porque o papel do Estado está aquém do que deve, né? Então, por exemplo, estranhamente, o que nós estamos vendo? O governo aqui retroceder para a monarquia, para contratar policial bate-pau. Né? Nós discutimos esse assunto aqui. Sim, foi discutido. É absurdo, quer dizer, é absurdo. Então, qual é a sinalização que o governo de Goiás faz para a sociedade? Olha, a coisa está ruim e vai piorar.
No meu entendimento, é isso que nós estamos vendo aqui hoje. Se está ruim, vai piorar. O sistema prisional, tem todas essas mazelas, eu concordo que não... Agora, qual é a alternativa que Goiás está dando? É a mesma que outros estados, que está comercializando a prisão. Né? Privatizando, comercializando, virando negócio, tudo vira negócio. Então, esses caminhos, nós vamos criando um ambiente onde... paralelo a isso, fala, bom, mas está fazendo isso, mas a assistência social nesse estado funciona. Não funciona. Não funciona. Teve 2 secretários afastados da assistência social e de saúde por incompetência. Foram afastados pelo judiciário. Não foi pela Assembleia, não foi por um movimento, não foi por sindicato. Ou seja, nós temos que reconhecer que o ambiente de Goiás é muito ruim. Esse governo que nós temos aqui, ele chegou à incompetência. Então, eu acho que esta questão, ela é preponderante. Mas, deputado, isso não é um problema só do Estado. Não, concordo que não. Eu, pessoalmente, participei e entendo que nós temos eu diria um acordo nacional sobre esse tema, que é a Conferência Nacional de Segurança Pública. Um acordo, o maior acordo que conseguimos com uma série de arranjos. Porque o aumento da violência não é só em Goiás, a gente vê Goiás extrapola, Goiás, é bom entender, Goiás está muito acima da média. Em relação a São Paulo, está 4 vezes mais, para se ter uma noção. Agora, esse acordo nacional, que foi feito na Conferência Nacional de Segurança Pública, ele precisa ser aplicado. Né? Precisamos de novos elementos. E eu entendo, para poder trazer um debate que eu gosto sempre, que para mim sempre isso está vinculado, nós precisamos de um outro sistema político. Esse atual arranjo eleitoral que nós temos hoje, né, que no processo, e que aí os banqueiros, os latifundiários, os grandes empresários dominam o Congresso e fazem do dinheiro e do país o que eles querem. Então nós temos que ter uma reforma política profunda, onde o capital não pode participar, as pessoas não podem, tem que participar individualmente, não empresa, não bancos, não grandes multinacionais, que hoje corre até o risco, porque o TSE, né, ele autorizou de forma estranha, né, a captar recursos em empresas multinacionais para as eleições. Quer dizer, então nós vamos piorar o sistema. A reforma política também, né? Bom, e a UFG, Universidade Federal de Goiás, estuda a possibilidade de se criar um observatório da criminalidade. O professor vai falar sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet. Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele. A Lei Maria da Penha criou mecanismos para o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, resgatando o valor da família na sociedade. Esta é uma grande conquista. Denuncie. Não abra mão desse direito. Opinião volta com o tema Justiça Popular. E nós estávamos falando no bloco anterior sobre a possibilidade da UFG criar um observatório sobre a criminalidade. No caso, como funcionaria esse observatório, professor? Na verdade, nós já temos um núcleo de estudos em criminalidade e violência. Dentro da UFG? Dentro da UFG, funciona na Faculdade de Ciências Sociais, do qual faço parte. A diferença não seria tão grande no sentido do que a gente já faz lá. O que o observatório vai possibilitar no futuro, porque ele vai sair de qualquer maneira, é que aí nós vamos ter a possibilidade de lançar pesquisas anuais. Então a gente sempre vai ter dados fresquinhos, digamos assim, para poder acompanhar a situação da violência no Estado. É porque hoje não existe, né, uma central que faça esses dados. Por exemplo, quantidade de assaltos por dia, quantidade de homicídios em Goiânia, Estado, existe? A Secretaria de Segurança Pública tem. Agora, uma questão importante falar sobre esses dados... Teria que ser desvinculado ao governo, então?
A universidade sempre tem que fazer, de certa maneira, pode fazer em parceria, mas tem que ser uma produção de dados A autônoma. Universidade Federal de Goiás é uma estrutura medieval, pré-histórica, embutida em si mesma. Eles não vão interagir com a Secretaria de Segurança Pública porque não tem estrutura para isso. Nós estamos bancando uma universidade que estuda, aprende, as pessoas aposentam, morrem lá dentro, tudo que eles aprendem fica lá dentro. Mas mesmo. eles usariam a estrutura do Estado. É isso, mas não tem isso. Mas teria parceria do Estado. Na verdade, ela já existe. A sociedade não sente falta disso aí. Na verdade, pode fechar lá, fizeram greve 1 ano. Ninguém sentiu falta deles. Sentiu falta. Não sente, não. Vocês foram convidados pelo Estado? Eu nunca vi uma colaboração da universidade em nível nenhum. Nem empresarial, nem industrial, nem coisa nenhuma. Colaborou medieval. Colaborou, tem que fechar sim, aquilo lá e começar tudo de novo. Eu sou formada pela UFG em jornalismo com muito orgulho. Bom, voltando ao professor Johnny. Na verdade, já existe a parceria com o governo estadual, né? Os dados que a gente trabalha lá, a maioria vem da Secretaria de Segurança Pública. Agora, é um pouco complicado para as pessoas entenderem como que esse processo funciona, porque, na verdade, existe uma disputa em cima desses dados que são divulgados. E isso é muito importante. Então, assim, Por que dessa disputa? Pelo seguinte, eu posso provar para você aqui, pelos dados, que a violência aumentou. E eu posso provar que ela diminuiu. Porque você tem dado para as duas coisas. Isso e aí sério. começam as disputas. Então, por exemplo, ano passado, o secretário de Segurança Pública divulgou, com dados da secretaria, que eles estavam reduzindo o índice de homicídio em Goiânia. Só que é a questão de como se fez a leitura dos dados. De um mês para o outro, reduziu. Só que aí não há espaço numa folha de jornal, num programa de TV, para explicar para as pessoas que essa redução, comparada a 10 anos atrás, se refere a 2 meses específicos e não a um longo termo. Então, tudo isso é muito complicado e envolve uma série de disputas. Por isso que é importante a gente ter fontes de produção de dados que não estejam vinculados diretamente ao governo, porque a questão da violência virou uma mercadoria política. Então, assim, depois da saúde, se eu não me engano, hoje a principal preocupação do brasileiro é a violência, né? Então, isso elege ou não elege alguém. Então, esses dados têm que ser trabalhados com muito cuidado. E existem algumas coisas, inclusive, que as pessoas ficam tão confusas quando ouvem, e é difícil de explicar, mas são os dados mostrando. Por exemplo, é senso comum que hoje o país é mais violento do que antes. E não é. Nós não temos um aumento vertiginoso da criminalidade no Brasil. Não temos. Isso é ciência. Agora, independente de a gente não ter um aumento vertiginoso, esses dados, de qualquer maneira, sempre foram muito altos. Isso é fato. Agora, também não existe esse aumento como ele é propagado e repercutido. E por que é importante mencionar isso? E aí eu volto à questão dos tais justiceiros. O modo como esses dados são usados contribui para aquilo que o professor Badião estava mencionando. Esses dados são usados de acordo com alguns interesses específicos. Né? E aí a gente reinicia vários outros problemas. Isso impede a discussão de um modelo alternativo de segurança pública, porque estão produzindo dados, estão dizendo coisas diferentes daquilo que a gente quer propor. Isso faz com que as pessoas, por exemplo, comecem a ter atitudes seletivas em relação à violência, que é o caso do justiceiro. Quase ninguém está mencionando o perfil de pessoas que são agredidas por esses justiceiros. Se a gente for observar, são jovens, negros, pobres e da periferia, na maioria. Certo. Nós recebemos há uns meses atrás um cantor canadense que chegou aqui e praticou série de atos infracionais. Pode falar, o Justin Bieber. Nenhum justiceiro foi lá e amarrou ele num poste. Nenhum justiceiro amarrou aqueles jovens de Brasília que queimaram aquele cidadão indígena. Nenhum justiceiro está pegando os banqueiros criminosos e amarrando ele em praça pública. Então, esse ato é um ato seletivo. Existe um direcionamento para quem quer punir em relação a isso. É um outro fator que torna esse tipo de fenômeno muito complicado e problemático. Daí a importância dessas pesquisas, e esse observatório ia ajudar muito, né? Ele ser desvinculado, né, professor? Claro, se a universidade, podemos até conversar com eles, com a administração, para trazer esse núcleo hoje para dentro da Secretaria de Segurança Pública, transformar ali no observatório, porque nós podemos, a partir dali, colaborar. Toda a sociedade colaborar para que os números sejam escancarados, a realidade seja escancarada, para que nós possamos encontrar uma saída, porque só aqui dentro do estudo nós encontramos 4 pessoas assaltadas há poucos dias. Quer dizer, agora, nesse momento, em Goiânia, uma média de 800 bolsas são roubadas por dia de senhoras. Média de 800. Eles conseguem fazer um TCO de 300 e poucas. O que o Mauro Rubem colocou muito bem.
há um problema de um processo de violência, da estagnação por parte do Estado ou de desorganização do Estado, isso é muito sério. Não há uma combinação entre Polícia Civil e Polícia Militar, tem que fazer isso aí também. A Polícia Militar está nas ruas, prende, leva na delegacia, o policial civil tinha que prender, mas não tem computador para digitar. Quando tem computador não tem um escrivão, quando tem escrivão não tem luz, quando tem luz... Meu amigo, tem alguma coisa errada. As delegacias de Goiás é uma vergonha. Você entrar na delegacia, não tem cadeira para você sentar, não tem computador para você ver alguém trabalhar, os funcionários estão mal vestidos, há uma verdadeira degradação. Eu não sei por que esses companheiros da Polícia Civil não revoltam contra isso, porque a coisa é muito séria. Ficaram um ano em greve, ficaram o ano passado quase todo não foram em greve. Ouvidos, não foram ouvidos. Até agora, olha, eu vou contar, tenho vergonha quando vou na delegacia. Que coisa mais nojenta. Pior que o Sepaigo aí, pior que o Denis Guimarães. Aquilo ali pior. É um retrato do despreparo, da falta de política, da falta de atenção. Esses policiais civis, vocês são os heróis. Heróis para trabalhar numa porcaria igual assim, aquela que é a Secretaria de Segurança Pública, que não tem estrutura nenhuma para receber um funcionário público. Qual a opinião do senhor com relação a esse observatório? Eu acho o seguinte, é fundamental. Informação a Universidade Federal de Goiás, discordo profundamente da opinião do Badião também nesse assunto, porque a universidade ela é muito importante, ela cumpre um papel, ela desenvolve, tanto é que eu estava em Porangatu agora esse final de semana, onde lá a cidade inteira mobilizando para levar um curso de medicina para lá, pela Universidade Federal. Então, é muito importante, na verdade é isso. É claro que não significa que nós estamos satisfeitos com o que a universidade faz. Né? Eu, pessoalmente, critico, coloco, aliás, nós temos a TV da universidade, que eu acho que esse é um instrumento que poderia ser, inclusive, melhor difundido para poder conversar com a sociedade. Mas eu quero pegar um assunto aqui, desse processo todo, que é o seguinte, o problema não é a universidade ou o observatório, o problema é a Secretaria de Segurança Pública. O problema é a ideologia que conduz o sistema de segurança. Eu fico assim, abismado que um secretário que hoje está aí veio de uma carreira profissionalizada, uma carreira protegida como é da Polícia Federal, né? E chega lá e começa, ao invés dele mudar a realidade, ele que começa a mudar. Né? Ele que começa a mudar. Porque o que nós temos hoje, nós devemos ter segurança, porque é um dado que nós vamos ser dados fidedignos. Olha que nós temos problema na saúde, mas você tem dados na saúde. Você tem dados, você tem um portal de transparência onde, objetivamente, você tem uma sequência de informações que muitas vezes são de lá que nós relacionamos assuntos e conclusões importantes. Então, o que a gente precisa compreender aqui, né? Esse debate todo que já vamos... aqui já concluindo, olha, o atual modelo de Goiás é atrasado, é antigo, é perverso, é incompetente. Nós tivemos aí, não é um problema de erro somente, nós tínhamos um governo envolvido com um processo onde a criminalidade cresceu. Então, era negócio, e ainda é. Eu quero até propor aqui, por exemplo, para a gente pegar nesse contexto, pegar um aspecto, Detran. Porque para a gente compreender por que o sistema de segurança não funciona. Pega o Detran. O que é o Detran? O Detran ainda é um espaço de poder do Cachoeira. Lá, eu tenho falado isso permanentemente. Então, nós estamos com um Estado comprometido, corroído, e aí a população ela é jogada a achar uma solução mais fácil nas suas mãos. Compra uma arma, faz você a sua justiça, prende você mesmo o ladrão. E a polícia? Não, a polícia vai fazer o que ela quiser fazer. Então, nós estamos com 11 mil policiais, Badião. Nós estamos com o mesmo número de policial de 1980. Nós estamos com 2.300 policiais concursados, acampados na porta do palácio, e o governo insiste em contratar policial bate-pau. Né? Então, nós estamos construindo, Luciano, que é importante... Não é só a polícia, não, deputado. Mas aí, os policiais até tentam, eles prendem, não, também mas eu quero tem a chamar justiça. eu quero chamar a atenção aqui que o sistema de segurança ele tem 3 componentes fundamentais. Primeiro, o seu corpo de policiais, seja Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, integração. Eu já falei isso com o secretário e ele não promoveu uma iniciativa que seja para integrar. Se são poucos, são mal remunerados, então tem que ser integrados, unidos, criar uma condição onde nós distribuir melhor esse pessoal. Talvez um sistema aí é a justiça. único, né? Então eu acho, Luciana, aí, porque o que a população, quem está nos vendo aqui pela TV Assembleia, pode tirar de conclusão? Olha,
É claro, tem muitos problemas para ser resolvidos, mas nós estamos aqui em Goiás com o pior momento. Porque, além disso, põe em risco os policiais que dão sangue, dão a vida. Aí, a grande maioria, nem carga horária, nós debatemos esse assunto aqui, Luciano. Nem carga horária os nossos policiais têm porque definido, os policiais trabalham. Né? E, aliás, ô Badião, e no interior, as delegacias são as prefeituras que pagam. Sabia disso? O que no me interior, deixa preocupado, Marrubi, é quando o policial militar prende um bandido e leva na delegacia, é impossível ele ficar ali. Porque não tem um sistema para segurar ele. Não tem até saber quem é esse cara, para entrar no sistema, para identificar o bandido, ver a vida pregressa dele. O delegado não tem essa estrutura, coitado. Ele trabalha com estilo medieval aí, na época do onça. Você conhece ele? Você conhece ele? Quem conhece? Ninguém conhece, não era gente boa, então. E o cara já vem de uma série de ação. A polícia militar dá a vida, vai pra rua, arrisca a cara pro bandido, leva tiro de bandido, traz o bandido para dentro da delegacia. O delegado não tem como ajudá-lo também a encarcerar esse indivíduo, que é mal, porque não tem estrutura. O Mauro colocou muito bem. Tem que haver uma política séria de integração de todo o sistema, sentar e todo mundo ter humildade de reconhecer que está tudo errado e tem que mudar. Tem que ter humildade acima de tudo. E uma outra questão que nós levantamos, Luciano, que é importante, que até pela fala do Badião, é o desmantelamento da Polícia Civil. Ela foi desmantelada, ela foi desmontada. Ela foi desmontada, a Polícia Civil. Não é por acaso, foi desmontada. Né? Nós trabalhamos, inclusive, com a desmilitarização. Isso já foi aprovado na Conferência Nacional de Segurança Pública. O senhor fala das atribuições? É, da desmilitarização. Nós temos que acabar com a Polícia Militar. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem essa estrutura de segurança. Né? Então, nós vamos fazer. Mas há, na verdade, em curso, um processo onde quer se acabar com a Polícia Civil. E nós estamos, assim, criando uma situação de polícias que não são controladas, né? Que tem um processo onde você tem um grupo de policiais, vários vêm aqui na Comissão de Direitos Humanos, pedir apoio e proteção dos direitos humanos aos direitos deles. Né? Então, ou seja, nós precisamos avançar. E uma outra coisa que é uma solução também. Interligado. Né? A outra questão, avançar nos direitos sociais para o povo. Então você vê que as escolas não funcionam, você vê uma escola rural por dia fechada no Brasil. Então nós estamos tirando a oportunidade das pessoas. A escola de tempo integral é uma mentira, uma farsa em Goiás, uma farsa. Né? O sistema educacional nosso aqui também vai para um processo aí de... Parecendo o povo até do Sintego fala, né? Eu não sou celular pré-pago para ganhar bônus, eles querem ser valorizados. Certo. Bom, com certeza o grande caminho é a educação. Com certeza, talvez esses crimes, né, não estariam aí acontecendo. Infelizmente, nosso tempo é curto, não dá para discutir, é um assunto grande e a gente vai abrir espaço novamente, viu, deputado? Bom, agradecer ao professor Johnny de Carvalho, sociólogo, pesquisador em criminalidade pela UFG, pela presença aqui, foi bem esclarecedor. Eu agradeço. Queria encerrar fazendo um rápido alerta às pessoas que estão nos ouvindo, de que esse tipo de situação tem motivado um certo discurso na sociedade, principalmente através dos grandes meios de comunicação, que são extremamente parecidos com os discursos que eram feitos na Alemanha nazista. Isso me preocupa porque hoje no Brasil está muito claro para mim que existe uma escalada de desejos de retorno a regimes políticos fascistas e totalmente arbitrários. Nós já, culturalmente, não somos acostumados com a democracia. Institucionalmente, a gente teve vários avanços durante todo o século XX, com a República, com a democratização, mas talvez nossa cabeça ainda esteja na Casa Grande e na senzala. E a gente gosta mesmo ou de um descaso institucional de um lado, ou da repressão extremamente violenta de outro. E pouco estão se falando sobre responsabilidade, sobre processo legal, sobre democracia. E aí, encerrando sobre os justiceiros, eu gostaria de lembrar que esses atos são, em grande parte, motivados por uma série de programas midiáticos que têm grande audiência e grande espaço na TV e pela grande mídia, que é muito bem sustentada, que está ancorada num regime de mídia no Brasil que é tacanho, antigo, que precisa ser revisto, e nenhuma dessas pessoas vão ser responsabilizadas. Os irmãos Marinhos, o João Saad, os Tivita, do Grupo Abril, não vão aparecer na televisão falando sobre a responsabilidade deles em relação à segurança pública. Porque eles não são donos dessas emissoras. Quem é dono disso tudo é a Time Life.
A empresa americana que serve o Citibank, que por sinal é dono do Itaú, do Bradesco, do Santander, do HSBC no Brasil. Ele precisa da violência para você usar cartão de crédito, meu caro ouvinte. Você precisa de usar cartão de crédito. Quanto mais você usa o cartão, mais enche o rabo dos banqueiros de dinheiro. É para isso que existe a violência. É o calo no sapato, professor Obediência, esses banqueiros, né, professor? Está não, explicado. Eu estou falando a verdade. Alguém diga que eu estou mentindo, me comunica. Eu estou à disposição para debater. Me leva onde vocês quiserem. Eu quero debater com eles, banqueiros também. Porque não entendo se na Revolução 64 era para mandar os comunistas embora, não era? A briga era contra os comunistas. Por que o Exército cercou o Congresso Nacional e obrigou a votar a lei que criou o Banco Central? Dia 31 de dezembro de 64. Por que criou o Banco Central naquele dia? Porque tinha interesse de banqueiro, não era nada de comunismo. E comunista no Brasil é uns coitados que imaginam dividir o que tem. Ninguém divide nada que tem. O comunismo nunca vai para frente por causa disso. Tá aí o professor e advogada Habib Badian, que participou mais uma vez com a gente. Obrigada, Então, viu, obrigado professor? a vocês, obrigado pelo convite. Agradeço as palavras que me engrandeceram aí do Mário Rubem, do Dione. Vocês realmente contribuíram muito para que eu pudesse aprender um pouco mais. Muito obrigado. E o senhor está sempre bem-vindo aqui, viu? Não vai ser a última É só vez, convidar. Tá bom. Bom, deputado Mauro Rubem, cadeira cativa aqui, todo programa com a gente. Obrigado, deputado. Naturalmente, eu discordar do conceito de comunista, porque eu acho que os comunistas melhoraram muito o Brasil e ainda melhoram. E vão melhorar, até porque o capitalismo está... a violência é o subproduto do capitalismo. E concordar com o Badian, discordei de várias coisas, mas concordar com uma. Eu estou junto com ele nessa luta, né, que todos nós temos que fazer de acabar com a influência do sistema financeiro no Brasil. Né? Os especuladores, né? Você liga a televisão é o grande instrumento deles. Você sabe assim diariamente como é que o mercado financeiro amanheceu. Anoiteceu irritado, de noite ficou muito nervoso, está de manhã mais calmo. E toda vez que ele estiver calmo, você está sendo roubado. Pode ter certeza. Porque quando ele está calmo é porque ele está explorando mais. Então, concordar, viu, Badian? Fazer um trabalho junto nisso, né? E quero agradecer. Eu acho que o senhor Dione, ele apresentou bem um resumo da situação. E eu tenho preocupação, de fato. Eu acho que no Brasil, o Brasil está dando a impressão de que um período mais longo de democracia na República que nós temos agora, está ficando meio cansativo para os grandes, porque à medida que a população compreende isto, sobretudo de quem se alimenta e ganha com a violência, quem se alimenta e ganha com o Estado como é hoje, o Estado ausente, né, ele vai fazer as mudanças que precisa. Interessante. Certo. Viu, Maru? Só para... Professor, que a gente tem que ir embora, professor. O imperialismo americano, antigamente era com armas, não era? Hoje não é com cartão de crédito. Então o Putin está lá pensando que o senhor tem cartão de crédito? Claro que eu tenho. Então, todo mundo tem. Todo mundo vive disso. É isso o imperialismo americano. Ele está dominando. Os grilhões mudaram de ferro para cartão de crédito. Pronto. Então, todo mundo dominado por eles, bancando eles, dando dinheiro para eles. Assim que funciona o sistema de imperialismo no mundo todo. Sem ele a gente não consegue comprar nada, né? Também, infelizmente. Bom, num ponto, pelo menos, nós concordamos aqui, que é o da violência gera violência, justiça popular, linchamento, não leva a nada. Quem perde é só a sociedade. Obrigada a você também pela audiência. Continue nos assistindo pelo canal 8 da NET ou pelo nosso site que aparece aí no vídeo. Até mais.